A invasão das mulheres no altar. Muitas pessoas já tiveram a sensação de algo estar errado, sem saber exatamente o que. Aquele sentimento de que você esperava algo que não é aquilo, mesmo sem saber o que aquele algo é. Eu estou falando especificamente da fé. Quantas vezes você, ao frequentar a Sagrada Liturgia, não se deparou com os mais diversos abusos? Comunhão na mão, dançarinos litúrgicos, música secular como baterias, guitarra, batuque, bateção de palmas, celular na igreja. Pessoas vestidas como se estivessem indo à praia. E isso se é que eles foram à missa para começo de conversa. E talvez você já tenha se perguntado, é isto o certo? O que aconteceu? Como chegamos neste estado? O relato de hoje nós vamos chamar de A Invasão das Mulheres no Altar. Todos nós já vimos isso alguma vez. Mulheres servindo ao pé do altar, meninas coroinhas em vez de meninos. Começou como um abuso litúrgico e foi constantemente condenado durante toda a história de 2000 anos da Igreja. A Cânon 44 do Sínodo de Laodiceia, realizada no IV século, diz claramente: as mulheres não podem ir ao altar. Em 1755, o Papa Bento XIV falou claramente em sua carta encíclica A Latae Sunti, que o Papa Gelásio, em sua 9ª carta, capítulo 26, aos bispos de Lucânia, condenou a prática maligna que havia sido introduzida das mulheres que servem o sacerdote na celebração da missa. Como este abuso se espalhou para os gregos, Inocêncio IV proibiu estritamente em sua carta ao bispo de Tusculum: as mulheres não devem ousar servir no altar. A elas devem ser completamente recusados este ministério. Você quer ver referências mais recentes? Vamos ao Código de Direito Canônico de 1917, então. Que o ministro servindo na missa não seja uma mulher, a não ser que, faltando um homem, por razão justa, e precavendo para que a mulher responda de uma certa distância e de modo algum suba no altar. Cânon 813. Mas você poderá questionar dizendo: isto tudo é muito antigo, antes do Concílio Vaticano II. Muitas coisas mudaram de lá para cá. Boa observação. Não. Meninas servindo no altar foram diretamente condenadas, 2 vezes por falta de uma. A primeira vez pelo Papa Paulo VI em 1970, que escreveu na carta de instrução Liturgicae Instaurationes. Em conformidade com as normas tradicionais da Igreja, as mulheres, solteiras, casadas e religiosas, seja em igrejas, conventos, casas, escolas ou instituições para mulheres, são impedidas de servir o sacerdote no altar. E 10 anos depois, em 1980, o Papa São João Paulo II repetiu claramente em sua instrução In Aestimabile Donum: há, naturalmente, vários papéis que as mulheres podem desempenhar na Assembleia Litúrgica. Estes incluem a leitura da Palavra de Deus e a proclamação das intenções na oração dos fiéis. Às mulheres, contudo, não é permitido atuarem como servas no altar. Vejamos agora o que diz a Sagrada Escritura sobre a função das mulheres na Igreja. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permito à mulher que ensine, nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher, que enganada se tornou culpada da transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. 1 Timóteo 2, 11 a 15. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas assembleias.
Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem-na em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. 1 Coríntios 14, 34, 35. Jesus diz ao profeta Pedro II, Santa Catarina, Brasil: Na minha santa ceia estavam somente os meus 12 apóstolos. Vejam que até minha Santa Mãe respeitou este ato. Quem vos colocou neste serviço, minhas filhas, quer mudar as minhas leis. Mas ficai sabendo que tudo isto que está acontecendo já era para acontecer. O distúrbio dos acontecimentos desta natureza veio para completar quando disse: aquele que vier molhar o pão neste vinho será meu traidor. Agora imagino que ficou bastante claro que a Igreja não permite e nunca permitiu que as mulheres servissem no altar. Mesmo assim, muitas pessoas, feministas, sacerdotes mal formados, outras pessoas com ideias de jirico na cabeça, não gostam muito dessa proibição. Eles pensam que não é mais do que um tipo de machismo enrustido vindo de uma instituição antiquada e opressora. Afinal, qual é o problema? Logicamente, não pode ser errado ter meninas coroinhas. Afinal, qualquer coisa que um menino pode fazer, uma menina pode fazer tão bem quanto, não é? Fora que, se as meninas servirem, elas terão um papel mais ativo na igreja. Poderia mesmo encorajar-se em uma vocação religiosa. Muito bom. Sejamos sinceros, seria muito sexista da parte da igreja não permitir que as mulheres servissem em pleno século XXI, não é? Não é. Esta proibição não é arbitrária. Há sérias dificuldades tanto pastorais quanto teológicas com mulheres no altar, e que podem ter um impacto muito prejudicial à fé. Examinemos primeiro as dificuldades pastorais. Antes de mais nada, vejam bem, eu não estou dizendo que as mulheres não têm um papel a desempenhar na igreja. Mas a igreja sempre reconheceu que há diferenças entre os sexos e que essas diferenças significam que cada gênero tem papéis distintos a desempenhar no papel da salvação. Qualquer que seja o papel que uma mulher venha a desempenhar, e há muitos papéis que ela pode desempenhar, todos eles absolutamente vitais, ela nunca poderá ser sacerdote. E atenção, isso não quer dizer que a igreja não quer permitir que as mulheres sejam sacerdotes. As mulheres são incapazes de serem sacerdotes. Uma mulher padre é como um círculo quadrado, uma contradição em termos. O Papa São João Paulo II descreveu isso muito claramente quando escreveu na Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, Lucas 22, 32, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Mesmo assim, algumas pessoas continuam a pedir o impossível, que a Igreja Católica ordene uma mulher. Alguns desses indivíduos são simplesmente o que se chamam de idiotas úteis, e não entendem por que é que o que eles estão pedindo é impossível. Esses que pensam assim são os transgressores da lei de Deus. Diz a Sagrada Escritura: ai daquele que mudar um tio ou um jota. São Mateus 5:18.